Yellowstone, um dos parques nacionais mais icônicos e belos dos Estados Unidos, é também conhecido por sua natureza imprevisível e sua localização em uma das áreas mais geotermicamente ativas do mundo. Recentemente, funcionários do Parque Nacional de Yellowstone relataram uma série de eventos sísmicos que têm chamado a atenção da comunidade científica e do público em geral. Centenas de terremotos têm atingido a região, gerando preocupações sobre o que essas atividades geológicas podem significar para o parque e para a população que vive ao seu redor. Os terremotos em Yellowstone são parte de um fenômeno conhecido como enxame sísmico, caracterizado por um grande número de tremores menores que ocorrem em um curto espaço de tempo. Enquanto enxames sísmicos são comuns na região, a intensidade e a persistência desses recentes tremores estão levantando preocupações entre os geólogos e cientistas. Será que um terremoto de grande proporção está prestes a acontecer em Yellowstone? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Além dos vulcões comuns, que são naturalmente perigosos e que, quando ativos, provocam profundas alterações no espaço terrestre, existem os chamados supervulcões, cuja erupção transforma não tão somente as suas proximidades, mas também áreas continentais ou até o planeta como um todo, influenciando o funcionamento do clima e dos seres vivos em proporções inimagináveis. Junto com os asteroides, eles constituem a maior ameaça natural para a humanidade. Um dos supervulcões mais conhecido na atualidade é o de Yellowstone, localizado nos Estados Unidos, nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. Sua forma não obedece ao padrão de um vulcão qualquer, com uma formação montanhosa em forma de cone. Na verdade, sua superfície forma uma cobertura sobre uma área da crosta terrestre composta por uma imensa piscina de magma chamada de caldeira. Recentemente, cientistas descobriram que o tamanho dessa caldeira é 2,5 vezes maior do que se imaginava, com 55 quilômetros de profundidade, contendo cerca de 300 quilômetros cúbicos de rocha derretida em uma área de aproximadamente 2.700 quilômetros quadrados. A última erupção do vulcão de Yellowstone aconteceu há cerca de 600 mil anos, segundo estimativas. Os estudos realizados já sabem de mais 2 atividades anteriores a essa, ocorridas há 1,3 e 2,1 milhões de anos, respectivamente. Dessa forma, muitos geólogos afirmam que as atividades sísmicas desse vulcão apresentam um ritmo regular de 700 mil anos em média, apesar de ainda não existirem dados conclusivos que comprovem essa teoria. Se Yellowstone entrasse em erupção agora, ele jogaria suas cinzas tão alto que elas ficariam suspensas na atmosfera por vários anos, provocando uma redução média das temperaturas em cerca de 10 graus por todo o planeta, em virtude do bloqueio dos raios solares por essa nuvem de cinzas. Além disso, seria bem provável que a maior parte do continente norte-americano se tornasse praticamente inabitável. Apesar de todo esse risco, o local constitui um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos. O Parque Nacional de Yellowstone, fundado em 1872 e, portanto, o mais antigo do mundo, atrai cerca de 3 milhões de turistas por ano, apresentando inúmeras belezas naturais, como os inúmeros geysers, cachoeiras e piscinas geotérmicas da região, além de fauna e flora exuberantes, sendo que a principal temporada de visitação ocorre entre os meses de junho e setembro. Ao contrário do que se imagina, o supervulcão de Yellowstone não está adormecido, mas em plena atividade. Os vulcanologistas que medem essa atividade desde 1923 dizem que o solo vem subindo cerca de 25 centímetros a cada ano desde 2004. E esse período de ascensão lenta e constante fez com que muitos cientistas se perguntassem se o Yellowstone poderia entrar em erupção em um futuro próximo.
E se isso acontecer, há uma grande preocupação sobre qual seria a intensidade dessa erupção. A grande questão é se o Yellowstone começar a tremer amanhã. O que esperar? Diz o Dr. Steve Anderson, vulcanologista e professor de Ciências da Terra da Universidade do Norte do Colorado. Acho que não sabemos exatamente o que esperar, concluiu. Embora os cientistas possam não saber exatamente o que esperar, eles têm uma ideia, e a maioria diz que é improvável que seja o dia do juízo final. Relatório anual de Yellowstone. Desde 2017, o Yellowstone Volcano Observatory produz relatórios anuais que contêm uma abundância de informações sobre uma variedade de tópicos, tendências de deformação do solo, atividade sísmica e atualizações para redes de monitoramento, por exemplo. Além disso, há informações sobre resultados de pesquisas e novas descobertas, como o reconhecimento da nova área termal perto do Lago Tern em 2018. O relatório anual do Observatório do Vulcão Yellowstone de 2022 acaba de ser publicado e, a uma semelhança dos anos anteriores, o resumo destaca os dados de monitorização recolhidos ao longo do ano. Por exemplo, 2.429 terremotos foram localizados na região de Yellowstone em 2022, o maior dos quais foi um evento de magnitude 4,2 ocorrido em 11 de maio, o terremoto mais forte na área desde uma magnitude de 4,4 em 2017. O número de terremotos está dentro da faixa normal de eventos anuais e um pouco menor do que o ocorrido em 2021. Cerca de 66% dos terremotos ocorreram como enxames, que são agrupamentos de terremotos agrupados no espaço e no tempo. O enxame mais significativo, que teve mais de 1.100 terremotos e durou toda a segunda metade do ano, ocorreu perto do Lago Grizzly, entre Mammoth Hot Springs e Norris Geyser Basin. Enxames de terremotos com centenas a milhares de eventos e durando meses não são incomuns na região de Yellowstone, ocorrendo a cada poucos anos. Inclusive, como tem sido a tendência desde 2015, a caldeira de Yellowstone afundou 1 a 2 polegadas ao longo do ano, interrompida durante os meses de verão por uma pausa na subsidência ou pequena quantidade de elevação, pois o solo inchou ligeiramente devido à recarga das águas subterrâneas do derretimento da neve. Pouca deformação significativa foi detectada na área de Norris Geyser Basin desde 2018. Falando em água no relatório, foi analisado que havia muita água em Yellowstone. Um evento atmosférico no rio em meados de junho deixou cair vários centímetros de chuva na camada de neve do final da temporada, causando inundações catastróficas na região de Yellowstone e levando a um fechamento temporário de toda a região do parque. As estradas de entrada norte e nordeste ficaram inacessíveis pelo resto do verão devido a danos causados pelas enchentes. As estações de monitoramento do Observatório do Vulcão de Yellowstone, algumas das quais realmente registraram ruídos sísmicos associados a enchentes, escaparam ilesas, com exceção de uma estação de monitoramento de rio ao longo do rio Gardner, na parte norte do parque, que foi enterrada sob vários metros de detritos. Toda aquela água não parecia ter muito impacto no sistema hidrotermal de Yellowstone. Não houve mudanças significativas no comportamento da maioria dos geysers. O Steamboat Geyser, o geyser ativo mais alto do mundo, entrou em erupção 11 vezes em 2022, continuando uma tendência de atividade frequente iniciada em 2018. O número de erupções anuais vem diminuindo desde que atingiu picos de 48 erupções em 2019 e 2020, porém, aumentando a possibilidade de que o atual período de numerosas erupções esteja chegando ao fim. Assim, como de costume, os dados de monitoramento e os resultados da pesquisa continuam a abrir novos caminhos para uma melhor compreensão do comportamento vulcânico, sísmico e hidrotermal de Yellowstone. O Observatório do Vulcão Yellowstone procurará expandir esses resultados em 2023.
A maior ameaça geológica de Yellowstone não é um supervulcão, é um terremoto de magnitude 7. Embora as preocupações sobre uma possível erupção do supervulcão sob este parque icônico possam atrair as manchetes mais alarmantes, um perigo mais provável nas próximas décadas é um grande terremoto. A maior preocupação que temos com Yellowstone não é com o vulcão, mas com os terremotos. Este é um perigo subestimado na área de Yellowstone. Pode haver e haverá no futuro terremotos de magnitude 7. Disse Michael Polland, cientista encarregado do Observatório do Vulcão de Yellowstone, um consórcio de 8 organizações lideradas pelo US Geological Survey. Em média, Yellowstone sofre de 1.500 a 2.500 terremotos por ano, a maioria deles tão pequenos que não podem ser sentidos. Mas grandes terremotos podem e ocorreram em um passado não muito distante. Em 17 de agosto de 1959, um terremoto de magnitude 7,3 abalou o parque, matando 28 pessoas quando um deslizamento de terra atingiu um acampamento. Mais de 80 milhões de toneladas de rocha caíram, bloqueando um rio e formando um lago, apropriadamente chamado de Earthquake Lake, que permanece até hoje. Na época, o terremoto foi o segundo maior nos 48 estados mais baixos naquele século, e continua sendo o maior terremoto histórico no oeste da Intermountain, uma região entre as montanhas rochosas a leste e a Cordilheira Cascade e a Serra Nevada a oeste. Comparado até mesmo com uma pequena erupção do supervulcão de Yellowstone, a ameaça de um terremoto em escala semelhante acontecer novamente é mais provável. Isso é algo que acontece na escala da vida humana, mas ao contrário de um vulcão, grandes terremotos não mostram sinais de alerta. Podemos dizer onde é provável que ocorram, mas não podemos dizer quando, disse Polland. Assim sendo, os perigos representados por um grande terremoto hoje seriam maiores do que os que ocorreram há quase 60 anos, devido ao maior fluxo de visitantes, especialmente no verão. Mais de 4 milhões de pessoas visitam Yellowstone todos os anos, com pico de visitação em julho e agosto. Yellowstone fica em uma área rural com poucas estradas. Se uma estrada sai, cria um grande desvio. Se 2 estradas ficam intransitáveis, às vezes você nem consegue chegar lá de carro. Mais de 40 estações sísmicas com a Universidade de Utah registram continuamente os movimentos da Terra dentro e ao redor da região de Yellowstone e relatam ao National Park Service. Não podemos prevê-los, mas olhando para os dados anteriores, esses terremotos tendem a se agrupar em áreas. Dado o que aconteceu no passado, podemos dar uma probabilidade de ter um terremoto no próximo período X de tempo, disse Jamie Farrell, professor de geologia da Universidade de Utah. Pequenos terremotos sacodem o parque praticamente todos os dias. Mas os visitantes não sabem. Os terremotos são tão pequenos que são captados apenas por sismógrafos. Contudo, os cientistas observam esses enxames de terremotos diligentemente, analisando de perto o tempo, a localização e a profundidade. Assim, o sistema de Yellowstone tem 2 contribuintes principais para seus terremotos: o sistema vulcânico, que pressiona a crosta, e o sistema tectônico, que é representado aqui por uma área de alongamento ativo da crosta de leste a oeste. Os terremotos também desempenham um papel importante em ajudar a manter geysers como o estrondo do Old Faithful. Contudo, além de um grande terremoto causar deslizamentos de terra e danificar ou derrubar prédios e pontes, há outro perigo. Pode desencadear uma explosão hidrotermal, uma mistura de água quente, lama e rochas que podem ferir pessoas se estiverem por perto. Quanto a um grande terremoto desencadeando uma erupção vulcânica, embora isso seja possível, muitas coisas precisariam estar em jogo. O terremoto de 1959, por exemplo, não provocou uma erupção vulcânica. Para que um grande terremoto desencadeie uma erupção vulcânica, provavelmente já precisa ter uma erupção quase pronta para acontecer. E aí, o que você achou de tudo isso? Será que todos esses terremotos podem provocar uma erupção? Será mesmo que esse supervulcão está prestes a provocar uma catástrofe em um futuro próximo? Conta pra gente nos comentários.
Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.